Oi, pessoal! Hoje nossa aula de português é sobre os termos essenciais da oração. Para começar, a gente tem que entender que uma oração é toda frase que contém verbo, lembrando que os verbos são uma classe de palavras que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, qualquer palavrinha que indique ação, estado ou fenômeno da natureza, a gente vai classificar como sendo um verbo. Na oração, a gente vai ter dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. A gente já vai ver separadamente qual que é a função de cada um dentro dessa oração e vai ver também as classificações do sujeito e dos predicados. Mas aqui de início eu já coloquei um exemplo de uma oração só para vocês começarem a se localizarem aí. É assim, ó. O professor emprestou um dicionário ao Lucas. Aí, logo de cara, vocês têm que entender que sempre que a gente for analisar uma oração, a gente tem que primeiro encontrar o verbo. Nesse caso aqui, o verbo é emprestou, porque indica uma ação. Depois que a gente consegue encontrar o verbo, o sujeito é o ser sobre o qual se afirma alguma coisa. Então, o sujeito é o professor, que é quem está exercendo a ação expressa pelo verbo. Então, nesse caso aqui, ó, o sujeito ele está exercendo a ação expressa pelo verbo. É o professor que está realizando a ação de emprestar. Tudo que não é sujeito, a gente vai classificar como sendo predicado. Então, daqui para cá, a gente classifica como predicado, certo? Então, o sujeito é o ser sobre o qual se afirma alguma coisa e o predicado é tudo aquilo que se afirma sobre esse sujeito. Então, tudo que não for sujeito, incluindo o verbo, a gente vai classificar como predicado. Agora, a gente vai ver cada uma dessas partes separadamente para vocês entenderem melhor e entender também as classificações que a gente tem do sujeito e do predicado. Mas lembrando que além desses dois termos essenciais, em uma oração a gente também pode ter os termos integrantes e os termos acessórios, que a gente não vai ver nessa aula, mas vai ver nas próximas. Aí, começando aqui pelo sujeito. Como eu tinha falado, o sujeito é o ser sobre o qual se afirma alguma coisa. E ele é o termo da oração que pode concordar com o verbo, constituir o assunto de que se fala, ser o agente da ação expressa pelo verbo e apresentar como núcleo um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. O que significa o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavrinha do sujeito que tem maior valor semântico, ou seja, maior valor de sentido. É a palavra mais importante do sujeito. Porque como a gente vai ver aqui nos exemplos, às vezes o sujeito é simples, ele tem apenas um núcleo, mas ele é formado por mais de uma palavra. Coloquei aqui 3 orações para a gente conseguir identificar o sujeito e para vocês entenderem essa questão do núcleo do sujeito. A primeira oração fala assim, ó, a professora explicou a matéria aos alunos. Como eu tinha falado, sempre a gente vai primeiro identificar o verbo. Nesse caso aqui, o verbo é explicou. O sujeito é o agente da ação. Então é só vocês pensarem, quem explicou? A professora. Então a professora aqui a gente já tem sendo o sujeito. E tá vendo que esse sujeito ele é formado de duas palavrinhas, ó? Ele é formado por um artigo definido e é formado por um substantivo. Mas qual que é a palavra de maior valor semântico? É o a ou é o professora? É o professora. Para a gente conseguir entender essa oração, a gente precisa desse substantivo professora, porque é o substantivo, né, que está indicando a pessoa que realiza, né, que está indicando o agente que realiza a ação expressa pelo verbo. Dessa maneira, a gente vai falar que professora é o núcleo do sujeito. Por isso que eu coloquei ali em cima que o sujeito ele pode apresentar como núcleo um substantivo, um pronome, geralmente um pronome pessoal, ou uma palavra substantivada. Lembrando que os pronomes pessoais são aqueles pronomes que substituem o nome. Eu, tu, nós, vós, eles, elas. Então, o professor aqui seria o núcleo do sujeito. Agora aqui embaixo, ó, minha amiga comprou um livro interessante. Primeira coisa, encontrar o verbo. Nesse caso, o verbo é comprou. Quem realizou a ação de comprar? Minha amiga. Então, minha amiga é o sujeito. E esse sujeito ele é formado também de duas palavrinhas, ó. É formado por minha, que é um pronome possessivo, possessivo, e é formado por amiga, que é um substantivo. Qual que é a palavra de maior valor semântico? Qual que é a palavra que a gente necessita para entender essa oração? O amiga. O minha é só um pronome possessivo, né, que traz essa ideia de posse. Então, a amiga é o núcleo do sujeito, certo? Por último aqui, ó, Joana estudou a noite toda. O verbo é estudou
Quem estudou? Joana. Então, Joana é o sujeito. E tudo que não é sujeito, a gente vai englobar como sendo predicado. Agora, a gente vai ver as classificações do sujeito. O sujeito ele pode ser determinado, indeterminado ou inexistente, que vai ser uma oração que não vai ter sujeito. Começando aqui pelo sujeito determinado, nesse sujeito determinado a gente vai ter três subclassificações que a gente vai ter que indicar na hora de classificar esse sujeito. Ele pode ser simples, composto ou oculto. O sujeito determinado é aquele que aparece explícito na oração ou que a gente consegue identificar pela desinência do verbo ou pelo contexto. A gente já vai ver exemplos para ficar mais claro. Começando aqui pelo sujeito simples. O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. O núcleo é aquela palavrinha de maior valor semântico do sujeito. Então, igual aqui, ó, a secretária está de férias. Primeira coisa, encontrar o verbo. O verbo aqui é estar. Quem está? A secretária. Então, a secretária é o sujeito. E a gente chama esse sujeito de sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, ó, só secretária, que é o núcleo do sujeito. Esse A é o artigo que só acompanha esse substantivo secretária. Agora, o sujeito composto ele vai ter dois ou mais núcleos, então vai ter duas ou mais palavras de maior valor semântico dentro desse sujeito. O exemplo aqui, ó. Os deputados e os prefeitos manifestaram sua opinião hoje. Primeira coisa, achar o verbo. Nesse caso, o verbo é manifestaram. Quem manifestaram? Os deputados e os prefeitos. Então, os deputados e os prefeitos são os agentes, né, que estão realizando a ação expressa pelo verbo. Então, aqui a gente tem o sujeito. E tá vendo que esse sujeito, ele é composto, ó, de dois artigos, tem o os aparece ali duas vezes, dois artigos definidos, de uma preposição, que está ligando essas palavrinhas, e de dois substantivos, ó, deputados e prefeitos. Esses dois substantivos são os núcleos do sujeito. E tá vendo que aqui a gente tem dois núcleos? Então a gente chama esse sujeito de sujeito composto. Pode ter até mais de dois, certo? E por último, a gente tem o sujeito oculto, que também pode ser chamado de sujeito desinencial ou elíptico. Esse sujeito ele não vai aparecer explícito na oração, mas a gente vai conseguir identificar pela desinência do verbo ou pelo contexto. Pela desinência do verbo, é quando o verbo tiver em primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Porque é igual aqui, ó. Fizemos uma ótima prova. Fizemos é um verbo que está na primeira pessoa do plural. Dessa maneira, mesmo que o nós não esteja explícito aqui, ó, a gente consegue identificar que esse sujeito é nós por causa do verbo. Se está na primeira pessoa, eu falei fizemos, só pode ser nós, a pessoa que está falando e mais alguém, né? Então, sempre que o verbo estiver na primeira pessoa, tanto do plural, igual aqui a gente tem o nós, quanto do singular, igual assim, ó, fui ao mercado. Fui ao mercado, esse verbo fui está na primeira pessoa do singular. Então, mesmo que eu não escreva eu aqui, ó, eu consigo identificar que o sujeito dessa oração é eu, porque está na primeira pessoa do singular. Agora, essa questão de poder ser identificado pelo contexto é tipo assim, ó, vamos supor que eu tenho um texto inteiro contando a história da Chapeuzinho Vermelho. E aí tem uma oração ali no meio do texto que fala assim: é, chegou a casa da vovozinha. Só tem essa oração ali no meio do texto. E aí, numa questão, eles tiram essa oração e perguntam qual é o sujeito dessa oração. Chegou é um verbo que está na terceira pessoa do singular. Não tem, seria um sujeito indeterminado. Não tem como eu identificar. Mas pelo contexto, eu sei, vamos supor que na oração anterior estivesse falando da Chapeuzinho Vermelho, pelo contexto eu conseguiria identificar que o sujeito dessa oração é a Chapeuzinho Vermelho. Então, seria um sujeito oculto, mas a gente consegue identificar, ele não está explícito ali na oração, mas consegue identificar pelo contexto, certo? Agora, o sujeito indeterminado é um sujeito que existe, mas a gente não vai conseguir identificar ele. Essa oração
que tem sujeito indeterminado, ela tem um sujeito, só que não tem como a gente identificar qual é esse agente da ação. E aí, o sujeito indeterminado, ele vai ser caracterizado por verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou por um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular e acompanhado do pronome se. Esse pronome se vai ser chamado aqui de índice de indeterminação do sujeito. A gente já vai ver cada um dos casos aqui só para vocês entenderem melhor. Igual aqui, ó, no primeiro exemplo, a gente tem roubaram a loja ontem. Esse verbo roubaram é um verbo que está na terceira pessoa do plural. Seria eles roubaram. Só que não tem como eu identificar esse sujeito. Como que eu vou falar que é eles? Não, o sujeito dessa oração pode ser qualquer substantivo, né? Ou dois substantivos que estejam no plural. Poderia ser João e Carlos roubaram a loja ontem, eles roubaram a loja ontem, os meninos roubaram a loja ontem. Então, sempre que a gente tiver um verbo na terceira pessoa do plural e o sujeito não tiver explícito ali na oração, a gente vai classificar esse sujeito como sendo um sujeito indeterminado. Então, lembrando só aqui que a terceira pessoa do plural é quando o verbo está conjugado em eles ou elas, certo? Agora, no segundo caso aqui, ó, a gente tem necessita-se, aqui faltou um de, pois vocês adicionam aí, por favor, ó. É necessita-se de mais rigor nas leis da cidade. Aí, o que que acontece? Aqui o verbo é o verbo necessita. Esse verbo é um verbo transitivo. Eu acho que eu coloquei aqui embaixo as classificações dos verbos. Deixa eu só confirmar, senão eu já explico. Predicativo. Não coloquei. Mas aí eu já vou explicar aqui, ó. A gente tem verbos intransitivos e verbos transitivos. Todos os verbos que não são de ligação, eles podem ser classificados em verbos intransitivos ou transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, ou seja, aqueles verbos que têm sentido completo, que é o caso dessa terceira oração aqui, ó. Aqui se dorme bem. Dorme é um verbo intransitivo, eu não preciso complementar esse verbo. E aí aqui, ó, eu tenho um verbo intransitivo seguido da partícula passiva da partícula de indeterminação do sujeito, que é o se. Então a gente vai ter nessa oração um sujeito indeterminado, porque eu tenho o verbo intransitivo com o pronome se, que a gente vai chamar de índice de indeterminação do sujeito. Agora, os verbos transitivos, eles vão poder ser classificados ainda em verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Aí, os verbos transitivos diretos, eles vão ser ligados ao seu complemento sem auxílio de uma preposição. E os verbos transitivos indiretos vão precisar do auxílio de uma preposição para se ligarem no seu complemento. Então, igual aqui, ó. Necessita-se. Não, necessita. Necessita de alguma coisa. Necessita não tem sentido completo. Então, eu preciso de um complemento. E na hora que eu pergunto, ó, necessita-se de alguma coisa. Eu preciso do auxílio dessa preposição de para ligar o verbo necessita no seu complemento, que é mais rigor nas leis da cidade. Então, aqui eu tenho um verbo, ó, transitivo, porque precisa de complemento. E ele é indireto, porque precisa do auxílio da preposição para se ligar ao seu complemento. Necessita-se de quê? De mais rigor nas leis da cidade. Então, esse de mais rigor nas leis da cidade é o complemento verbal. E o complemento verbal a gente chama de objeto. Então, aqui seria o objeto indireto. Porque o complemento a gente chama de objeto e indireto porque tem o auxílio da preposição, certo? Então, aqui a gente também vai ter um sujeito indeterminado, porque tem o verbo transitivo indireto, seguido do pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito.
e no terceiro caso a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado para não confundir a voz passiva sintética com o sujeito indeterminado. Porque o que acontece? A voz passiva, a gente vai ter aula sobre vozes verbais para vocês conseguirem entender melhor. Mas a voz passiva é aquela que o sujeito ele não realiza a ação expressa pelo verbo, ele sofre a ação. Ele sofre a ação expressa pelo verbo. Então, nessa voz passiva, a gente vai ter dois tipos. A gente tem a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, a gente vai ter um verbo transitivo, ou seja, um verbo que precisa de complemento, só que vai ser um verbo transitivo direto. E esse verbo transitivo direto, ele vai vir acompanhado do pronome se. E no caso da voz passiva, a gente chama esse pronome se de partícula apassivadora, porque vai tornar a oração, vai colocar a oração, né, numa voz passiva. E aí tem que tomar cuidado, porque é igual aqui, ó. Espera-se mais rigor na liberação do alvará de funcionamento para casas noturnas. Tem gente que já vê o verbo seguido da partícula se e pensa que esse pronome se está sendo o índice de indeterminação do sujeito e já classifica o sujeito dessa oração como sujeito indeterminado. Mas tem que tomar cuidado, porque nesse caso aqui, o verbo esperar, ele não é um verbo intransitivo e nem um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo transitivo direto, porque eu falo espera o quê? Então, eu vou ligar ele precisa de um complemento, então ele é transitivo. Só que na hora que eu vou ligar o complemento nele, espera o quê? Não tem auxílio de preposição, então ele é transitivo direto, certo? E lembra aqui, ó, que para o sujeito indeterminado, a gente só pode ter verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto seguido desse pronome se, certo? Então aqui, ó, a gente vai ter, na verdade, a voz passiva sintética, porque se a gente quiser passar para a voz passiva analítica para entender melhor, mas aqui, ó, mais rigor na liberação do alvará de funcionamento para casas noturnas é o sujeito. Porque nesse caso, o sujeito está sofrendo a ação expressa pelo verbo. Esse sujeito é esperado. Se a gente quiser passar para a voz passiva analítica, que é formada por um verbo de ligação e por um verbo no particípio, fica mais fácil de entender, porque aí ficaria assim, ó, mais rigor na liberação do alvará de funcionamento para casas noturnas é esperado. Aí fica mais claro que esse mais rigor na liberação do alvará de funcionamento para casas noturnas é o sujeito. Então, toma cuidado para não confundir voz passiva sintética com o sujeito indeterminado. Porque se o verbo estiver na terceira pessoa e não na terceira pessoa do singular e for transitivo direto, aí não pode ser sujeito indeterminado. Porque o sujeito indeterminado é só quando o verbo for transitivo indireto, intransitivo ou for um verbo de ligação seguido desse pronome se. Então, toma muito cuidado para não confundir. Outra coisa que não pode confundir: pronomes indefinidos, na maioria dos casos, eles vão ser sujeitos determinados. Eles não vão ser sujeitos indeterminados, porque muita gente pensa que quando aparece alguém, ninguém, algum e nenhum, por a gente não conseguir identificar semanticamente quem é ninguém, quem é alguém, não tem como a gente falar igual aqui, ó, ninguém entendeu o conteúdo da prova. Pensando no sentido da oração, a gente não consegue saber quem é ninguém, né? Ninguém é um pronome indefinido, mas nesse caso aqui a gente tem um sujeito simples. Por quê? Um sujeito determinado simples, né? Porque o verbo é entendeu, aí quem entendeu? Ninguém. Então, ninguém é o sujeito, aquele, o agente da ação expressa pelo verbo. Então, toma cuidado. Agora, a gente vai ter aqui casos de oração sem sujeito, ou seja, a gente não vai ter sujeito mesmo, é o sujeito inexistente. A gente vai ter apenas o predicado nessas orações que a gente vai ver aqui. Isso acontece quando na oração a gente tem os verbos que são chamados de verbos impessoais.
Esses verbos impessoais são verbos que não admitem sujeitos. E por isso eles vão ser sempre flexionados na terceira pessoa do singular. Lembrando que a terceira pessoa do singular é ele ou ela. Certo? Aí agora a gente vai ver aqui os casos que a gente tem essas orações sem sujeito. Primeiro caso, quando a gente tiver o verbo haver no sentido de existir ou de acontecer, ou quando ele estiver indicando o tempo passado ou transcorrido, né? Tempo que já foi. Então, igual aqui, ó. Haviam crianças na rua. Haviam está indicando tempo passado. Então, oração sem sujeito. Houve manifestações, houve manifestação na escola. A mesma coisa, aconteceu manifestação na escola. Oração sem sujeito. Há crianças doentes. É a mesma coisa de existem crianças doentes. Oração sem sujeito. Outro caso que a oração vai ser sem sujeito, quando o verbo fazer expressar tempo passado ou tempo futuro. Igual aqui, ó. Faz 4 anos que moro aqui. Tem o verbo fazer indicando tempo passado, já faz 4 anos. E fará muito calor nesse verão. Tem o verbo fazer indicando tempo futuro. E aí a gente sempre que eu colocar esse asterisco aqui nos slides, é a observação. Então aqui eu coloquei que em locuções verbais, o verbo auxiliar, que vai acompanhar o verbo impessoal, ele também fica impessoal. Ou seja, a gente às vezes tem um verbo auxiliar que em algum outro caso ele admite sim sujeito, mas que por estar acompanhando um verbo impessoal, que é um verbo que não admite sujeito, ele também se torna impessoal. Então, igual aqui, ó, amanhã vai fazer frio. A gente tem aqui uma locução verbal. O verbo principal é o fazer e o verbo auxiliar é o vai. Esse verbo auxiliar vai, ele também se torna impessoal, porque ele está acompanhando aqui o verbo fazer, que está indicando o tempo futuro. Vai fazer é a mesma coisa de fará. Então, poderia escrever assim: amanhã fará frio. Tá vendo que é a mesma coisa? Então, esse verbo vai, que está acompanhando o verbo impessoal fazer, que está no futuro, né? Que com essa locução verbal ficou no futuro, ele também vai se tornar impessoal. Então, toma cuidado. Outro caso que a oração é sem sujeito, quando o verbo ser estiver indicando o tempo. Quando era verão, é muito cedo para acordar. Então, sempre que esse verbo ser estiver indicando tempo, a gente vai ter uma oração sem sujeito. O era aqui é o verbo ser no passado e o é o verbo ser no presente, certo? Outro caso, que é o mais claro, que é a oração sem sujeito, quando os verbos indicarem fenômenos da natureza. Então, nevava em Nova York, choveu ontem, é... deixa eu ver outro. Está, não, está trovejando hoje. Então, sempre que for um verbo indicando fenômeno da natureza, a gente vai ter uma oração sem sujeito, certo? E é uma oração porque lembra que verbos são aqueles que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Agora aqui outras observações. Ó. Os verbos existir e acontecer são pessoais. Então, igual aqui, ó, não existiam muitos exemplos de ações sustentáveis. Nesse caso aqui, a gente tem uma oração na ordem indireta. Porque o que é a ordem direta de uma oração? Sujeito e predicado depois. Só que aqui, primeiro apareceu o verbo, para depois aparecer o sujeito. Então, sempre a lógica da oração é sujeito, verbo e o resto do predicado. Mas a gente pode inverter isso, então tem que tomar cuidado. Igual aqui, ó, não existiam muitos exemplos de ações sustentáveis. Aí, o verbo é existiam. O que não existiam, né? Quem não existiam? Muitos exemplos de ações sustentáveis. Então, aqui a gente tem o sujeito. A gente tem o sujeito e não existiam é o predicado. Então tem que tomar cuidado porque aqui só está na ordem inversa. Ó. Seria muitos exemplos de ações sustentáveis não existiam. Então aqui eu só inverti a ordem da oração. Em vez de estar na ordem direta, está na ordem indireta. Então toma cuidado, tem que fazer a análise sintática com muita calma para não classificar errado. Outro exemplo aqui, ó. Aconteceram muitas greves ao longo do ano. Tem gente que vai pensar que aqui a gente não tem sujeito, mas é só porque a gente tem
a oração na ordem inversa. Quem aconteceram, né? Quem realizou a ação de acontecer? Quem é o agente da ação acontecer? Muitas greves ao longo do ano. Então, muitas greves ao longo do ano, ou muitas greves só, né? Quem realizou a ação de acontecer foi só muitas greves. Então, muitas greves é o sujeito e todo o resto é predicado. Só que aqui a gente tem na ordem indireta porque o verbo apareceu antes. Mas se quisesse colocar na ordem direta só para confirmar, ficaria: muitas greves aconteceram ao longo do ano. Então, aconteceram ao longo do ano é o predicado e muitas greves é o sujeito. Só que aqui está na ordem indireta. Então, toma cuidado para não confundir. Outro Outra observação aqui é que o verbo ser, quando for indicado para horas, distâncias ou datas, ele tem que concordar com o número dessas unidades. Tem que concordar com o número dessas unidades. Se tiver no singular, o verbo ser vai estar no singular. Se tiver no plural, ele também vai ter que ficar no plural. Igual aqui, ó, são 300 quilômetros até lá. Por 300 quilômetros estar no plural, o verbo ser também vai ter que ficar no plural para concordar em número com a unidade de medida que está indicando. Não eram nem 6 horas da manhã. Então, toma cuidado porque tem que indicar. E aqui, apesar de o verbo estar flexionado, a gente vai ter sujeito inexistente, certo? Vai ser sujeito inexistente aqui, ó. Porque é o verbo ser, né? Agora, deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Não faltou não. De sujeito inexistente é isso. Agora, a gente tem outras duas classificações de sujeito aqui que não aparecem muito, mas é importante vocês conhecerem. O primeiro tipo é o sujeito de infinitivo. Esse sujeito de infinitivo ele vai poder ser classificado como simples ou composto, e ele vai ser formado em períodos compostos. O que são períodos compostos? Períodos que têm mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. E nos períodos compostos que a gente vai ter sujeito de infinitivo, a gente vai ter dois verbos. Um verbo que pode ser causativo ou sensitivo, lembrando que os verbos causativos são aqueles que indicam que algo ou alguém é responsável por fazer que algo aconteça. E o verbo sensitivo é que está relacionado com os sentidos, né? Ver, ouvir, sentir, está relacionado com os sentidos do ser humano mesmo. E o verbo da outra oração, ele vai ter que se encontrar no infinitivo. O verbo no infinitivo é aquele que termina em ar, er ou ir. E aí a gente vai ver que esse sujeito de infinitivo é aquele que está recebendo a ação do verbo causativo ou do verbo sensitivo. Então é aquele que está sendo mandado. Vamos ver aqui os exemplos só para ficar mais claro. Ó. Carlos nos obrigou a ajudar na limpeza da casa. Aí vamos achar aqui primeiro os verbos. A gente tem o verbo obrigou, que é um verbo causativo, né? Que está indicando que algo ou alguém é responsável por fazer com que algo aconteça. Então, no caso Carlos está obrigando. A ajudar, ajudar é outro verbo, na limpeza da casa. E o ajudar está no infinitivo, ó, terminou em ar. Dessa maneira, a gente vai ter o sujeito do infinitivo sendo nos aqui, ó. Nos é um pronome pessoal do caso oblíquo, que está substituindo um pronome pessoal, né? Ou está substituindo um substantivo. Então, ficaria aqui, ó. Carlos nos obrigou a ajudar na limpeza da casa. Carlos é o sujeito do verbo obrigou, porque é o Carlos que está realizando a ação de obrigar. Então, aqui a gente tem um sujeito normal, sujeito determinado, simples. Agora, aquele sujeito que está realizando a ação indicada pelo verbo que está no infinitivo, que no caso aqui, ó, o nos está realizando a ação de ajudar, ele que vai ser o sujeito de infinitivo, ele que está recebendo esse mandamento do verbo causativo. Então, o nos aqui vai ser o sujeito de infinitivo e ele vai ser simples, porque ele é formado por apenas um núcleo. Agora, olha aqui, ó, o diretor, que coloquei SR, o diretor mandou os alunos e os professores chegarem cedo. Os verbos mandou, que é um verbo causativo, e chegarem, que é um verbo que está no infinitivo, que terminou em ar. Ó. Aqui ficou chegarem só porque está no plural. O diretor está realizando a ação de mandar. Então, ele é um sujeito simples aqui normal.
Agora, quem que está recebendo esse mandamento? Os alunos e os professores. Então, os alunos e os professores é o sujeito de infinitivo, ó, porque eles que vão realizar a ação indicada pelo verbo que está no infinitivo, que é o chegar. Eles que vão chegar cedo, né? Então é por isso que a gente tem aqui os alunos e os professores sendo o sujeito de infinitivo. E esse sujeito de infinitivo aqui é composto, porque tem dois núcleos, ó, alunos e professores, certo? Agora, o sujeito oracional, ele ocorre quando uma ou mais orações vão desempenhar a função de sujeito de outra oração. E ele também vai poder ser simples ou composto. Olha aqui para ficar mais claro, ó. Caminhar é um descanso para Joana. Esse verbo tem como sujeito um outro verbo, que é o verbo caminhar. E todo verbo indica uma oração, né? Então, ó, caminhar é um descanso para Joana. Esse verbo caminhar serve de sujeito para o verbo é. Só se perguntar quem é? Caminhar. Então, a gente tem aqui um sujeito oracional, porque o próprio sujeito é uma oração. Simples, porque é formado por apenas um verbo. Agora, aqui embaixo, ó, a gente tem jogar, passou um A aqui. Jogar futebol e brincar com os amigos são os hobbies de Pedro. A gente tem o verbo são, o verbo jogar e o verbo brincar. Aí, o que a gente vai pensar? Ó? Quem são? Quem são? Jogar futebol e brincar com os amigos. Então, jogar futebol e brincar com os amigos é o sujeito do verbo são. Então, aqui, como a gente tem o sujeito sendo uma oração, no caso aqui a gente tem duas orações, porque a gente tem dois verbos, a gente vai chamar esse sujeito de sujeito oracional, que o próprio sujeito ali do verbo ser são, né, duas orações, então por isso vai ser composto também, porque a gente tem nesse sujeito dois verbos, ó, jogar e brincar. Então é bem tranquilo o sujeito oracional. Ele vai acontecer quando o próprio sujeito de uma das orações for outra oração, ou outras duas, três orações. E aí ele pode ser classificado em simples ou composto de acordo com o número de orações que a gente tem ali. Se a gente tiver só um verbo, é só uma oração, sujeito simples. Dois ou mais verbos, vamos ter duas ou mais orações, sujeito composto. Agora aqui, a gente tem sobre o predicado. O predicado é o termo da oração que apresenta uma declaração sobre o sujeito. Então, é o predicado que vai falar alguma coisa sobre o sujeito. Pode ser uma declaração afirmativa ou negativa. E é no predicado que a gente tem o verbo da oração. Como eu já tinha mostrado, tudo que não for sujeito vai ser predicado. E a gente vai ter três classificações do predicado. A gente tem o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbonominal. O predicado nominal vai ter como núcleo semântico um predicativo do sujeito e vai ter que ser formado por um verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que não tem sentido completo. Ele só vai servir para ligar mesmo o sujeito na sua característica, certo? E aqui eu só já vou explicar o que é predicativo para ficar mais claro. O predicativo ele vai exercer uma função muito importante dentro das orações, mas ele não vai entrar nem na classificação de termo essencial, nem de termo acessório, nem de termo integrante. Ele vai ser responsável por dar característica para o sujeito ou para o objeto. Lembrando que o objeto é aquilo que complementa o verbo. Igual aqui, ó. Júlia sonhava feliz. O verbo é sonhava. Quem sonhava? Júlia. Então, Júlia é o sujeito, sonhava é o verbo. E tá vendo que feliz está dando uma característica para a Júlia, que é o sujeito? Então, feliz vai ser o predicativo do sujeito. O predicativo é a classificação sintática de um adjetivo. Adjetivo não é aquilo que dá característica para o substantivo. O predicativo é o que dá característica para o sujeito ou para o objeto. Então, feliz vai ser aqui predicativo. Depois, eu não fui educada. Eu é o sujeito, fui é o verbo, e educada está dando característica para o sujeito. Então, educada é o predicativo.
E aqui embaixo a gente tem o predicativo do objeto. A professora elogiou a aluna dedicada. Elogiou é o verbo. Quem elogiou? A professora. Então, a professora é o sujeito. Aí, elogiou é um verbo que precisa de complemento. A professora elogiou o quê? A aluna. Então, a aluna é o objeto, porque está servindo de complemento para o verbo, direto. E essa aluna está recebendo uma característica, ó. Ela é uma aluna dedicada. Então, dedicada é o predicativo do objeto, certo? Mesma coisa aqui embaixo. O cachorro tinha um papel importante na família. Tinha é o verbo. Quem tinha? O cachorro. Sujeito. Aí, o cachorro tinha. Tinha precisa de complemento. Tinha o quê? Um papel. Um papel está complementando o sujeito. Então, aqui a gente tem um objeto e ele é direto porque não tem auxílio de preposição. O cachorro tinha o quê? Um papel. E esse importante está dando característica para o papel. Então, a gente tem aqui como sendo predicativo do objeto, certo? Então, predicativo é isso. Aí agora fica mais fácil de entender as classificações do predicado. Então, ó, o primeiro predicado, que é o predicado nominal, ele vai ser formado por um verbo de ligação e por um predicativo do sujeito. Então, por uma característica para o sujeito. Igual aqui, ó. A casa escura da história era aterrorizante. Era é o verbo. Esse verbo é de ligação, ele não tem sentido completo. Ele só serve para ligar o sujeito na sua característica, né? Era o verbo ser no passado. E aí, ó, a casa escura da história é o sujeito. É o sujeito. E aí, ó, a casa escura da história era aterrorizante. Aterrorizante está dando característica para o sujeito. Então, aqui é o predicativo do sujeito. Então, pronto, ó, verbo de ligação e predicativo do sujeito, predicado nominal. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Hugo é estudioso. É o verbo de ligação, Hugo é o sujeito, estudioso está dando característica para o sujeito, então é o predicativo do sujeito. Agora, no predicado verbal, a gente vai ter que ter um verbo significativo. Então, no predicado verbal não pode ter verbo de ligação, senão, se for verbo de ligação, o predicado vai ser nominal. Verbo significativo é aquele que tem conteúdo semântico próprio, ou seja, ele vai ter uma carga de sentido próprio. Então, ele vai ter algum significado específico, indicando uma ação ou um fenômeno da natureza, certo? Aqueles verbos que indicarem estado ou que indicarem ou verbo ser, né? Verbo que indicar o verbo pensa assim que o verbo de ligação vai ser o ser ou o estar. E aqui no predicado verbal a gente vai ter um verbo significativo, que é aquele que indica a ação ou o fenômeno da natureza, certo? E aí a gente vai ver aqui que vou mostrar aqui os exemplos para ficar mais claro. Meus pais compraram uma casa nova. Compraram é um verbo. Esse verbo compraram, ele tem sentido completo, ele tem conteúdo semântico próprio, que indica uma ação, a ação de comprar. Meus pais é o sujeito, então aqui a gente tem um predicado verbal, porque a gente tem um verbo significativo. Os policiais prenderam os ladrões. Aqui o verbo é prenderam. Prenderam indica uma ação, então é um verbo significativo. E aí a gente vai ter aqui então um predicado verbal, certo? Por último, o predicado verbo nominal, que ele vai ter um verbo significativo e também um predicativo. Esse predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. Então, ó, a gente vai ter um predicado nominal, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. No predicado verbal, a gente tem que ter um verbo significativo. E no predicado verbo nominal, a gente vai ter um verbo significativo e um predicativo. E esse predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. Exemplo: os pais receberam contentes a notícia de sucesso do filho. Receberam é um verbo significativo, porque indica uma ação, que é a ação de receber. E aqui, ó, é um verbo transitivo, porque precisa de complemento. Transitivo, receberam o quê? Então, é transitivo
direto. Os pais é o sujeito, que é um sujeito simples. Contentes tá dando característica para os pais. Ó. Se tá dando característica para os pais, contentes é o predicativo do sujeito. E aí, ó, receberam o quê? A notícia de sucesso do filho. Então, a notícia de sucesso do filho está complementando o verbo receberam. Então, aqui é o objeto direto. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha dado para entender direitinho as classificações do sujeito, as classificações do predicado e até a próxima aula.